Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Queridos, e agora nós já estamos também na lição de número 5. Essa lição de número 5 vai ser aplicada no dia 30 de abril de 2023. O título dessa lição de número 5 também é Montim em Família. Veja só, queridos, aqui nós continuando, o texto dessa lição se encontra em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Na verdade prática, diz o comentarista, das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Prosseguindo, querido, você veio aqui também todos os dias da semana, né, tem a leitura diária para você com assuntos de acordo com a nossa lição. Veja só, queridos, e também os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em Números, capítulo 11, versículo de 1 a 7, também Número capítulo 12, versículo de 1 ao 8. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo aí na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria, entendimento em nome de Jesus. Vamos aqui, queridos, desde já eu quero contar com a sua participação para você curtir e compartilhar. Deixa seu comentário também aqui, queridos. Vamos nos junto propagar aqui a palavra, o nome do Senhor. Nós estamos chegando já a 20 mil inscritos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a você que tem também nos ajudado. Então veja só, queridos, aqui na introdução diz o comentarista: a insurreição de Miriam e Arão, a liderança de Moisés é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas causas de desunião e contenda na família até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje, nós trazemos esse exemplo da família de Moisés, com Miriam e Arão. Então, prosseguindo aqui, queridos, nós estamos aqui também, a palavra-chave dessa lição é murmuração. Então, nós vamos estar aqui, queridos, olha só, agora eu estou com esse modo novo, que eu vou lendo aqui para você. Às vezes a revista não chegou nas suas mãos ainda, você só baixa meu vídeo, se inscreva no nosso canal e você pode estar aí com todo o assunto da palavra e você pode estar lendo aqui também com a gente. Veja só aqui, ó, queridos, isso tudo para a honra e glória do Senhor, para que a gente fique por dentro da lição do que está acontecendo. E se você está em algum local, aí numa parada de ônibus, se você está em reunião, se você está no seu trabalho, você está no avião, você está no Uber, você está no ônibus, onde você estiver e não tem como você estar assistindo, pois então coloca o fone no ouvido e você vai ficar por dentro de toda a lição. E quando chegar então lá no dia da lição, você está por dentro do assunto. Não perca, querido, nós temos que cada dia mais estar se aproximando do Senhor, amém? Veja só, a glória do homem é conhecer a Deus, conhecer a palavra, se juntar a Deus. Então nós vimos aqui na introdução, diz o comentarista, nessa lição, estudaremos o montim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse montim foi em família, pois Moisés e Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Nós vemos aqui então o primeiro tópico, querido, nós vemos aqui a influência negativa da murmuração. Veja aqui, primeiro subtópico, assim nasce um montim. Veja só, a palavra montim
refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Olha só, é o que vemos em Números 11 e 12. Nesse capítulo, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Vamos para frente, querido, no segundo subtópico, a primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de Moisés e os havia trazido para morrerem naquele lugar quando poderia ter ficado no Egito. Eles estavam reclamando que poderia ter ficado no Egito, mesmo com os problemas lá no Egito de não ter liberdade. Eles preferiam aqui na murmuração, né? Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo lá do Egito, que Deus que tirou o povo do Egito, o cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Tábera, que significa queimar. Números 11, versículo de 1 a 3. Prosseguindo, nós vemos aqui então o terceiro subtópico. Segunda queixa. Lá em Números, aqui mais uma murmuração dos irmãos de Moisés. Número 11, de 4 ao 7. Após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava e lembrou com saudade dos alimentos do Egito. Número 11, 4 e 6. Então o povo estava murmurando porque só estava comendo maná. Então eles queriam, lembrando da comida que tinha lá no Egito. Veja só, queridos, prosseguindo, então, facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como os escravos no Egito. Lá eles eram escravos e agora eles desejariam ser escravos do que estar aqui comendo maná. Olha só, queridos, esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor. Quando abriu o mar vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. Eles esqueceram disso que o Senhor tinha feito com eles, tirando do Egito. As murmurações nos esquecem das boas coisas vivenciadas com Deus. Olha só, no quarto subtópico, a terceira queixa, Números 12, de 1 a 3. No capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés e Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita, que, por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Foi Moisés que o Senhor tinha falado para não casar com outras famílias, e Moisés casou com a família de cuxita, que não era da família de Abraão. Então eles estavam falando disso, Miriam falando, porque não aceitaria que ele seria casado, né? Mas vamos prosseguindo aqui, nós vemos aqui então, e essa família era muito desprezível, né? Olha só, porém, essa murmuração
ia mais longe, por serem mais velhos do que Moisés, quer dizer, Miriam e Arão era mais velho do que Moisés, queria ter um tratamento protagonista como o de Moisés, queria que Deus usasse eles como usava Moisés. Número 12, 2. A inveja na família é um sentimento perigoso, queridos. Então, nós prosseguindo aqui, nós vemos aqui o resumo do tópico 1. Os episódios de murmuração estão na origem do montim produzido pelos irmãos de Moisés. Então, esse montim que nós vimos, né, que eles estavam ali, se juntaram para falar de Moisés. Olha só, queridos, no segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro subtópico, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Olha só. Então os dois, eles alimentaram essa ideia, né? Que é Miriam e Arão, de que a liderança que teria que ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Cada um tinha um papel importante ali nessa obra do Senhor, mas eles queriam ainda, né? Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo, que Moisés era mais novo e eles queriam ter a mesma autoridade, mas Deus usava Moisés diferente. Por isso cada um tem o seu ministério, né? Ninguém vai entender o ministério do outro a não ser o Senhor. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade de Moisés, o irmão mais novo, e veja que a liderança era de Moisés. Mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esses tinham um papel importante de ajudar Moisés e ao povo. E esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha só o que eles estavam dizendo. Por que Deus só fala só por Moisés, não fala por nós? Número 12, 2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os ao sentimento corrosivo, né? Advindo do desejo de querer o lugar do outro. Mas cada um tinha o seu lugar, então por que queria tomar o lugar do outro? Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Veja só, quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Verdade. Segundo subtópico, o montim familiar promove dissabores e ofensas. Veja só, queridos, embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo, como profetisa e conselheira, Êxodo 15, versículo 20 e versículo 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Olha só, não deveria, porque ela tinha o lugar dela também. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia, né, atender em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Então aconteceu que o povo também ficaram contra Moisés. Tudo por ciúme, porque não precisava. Deus havia de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. O resumo do tópico 2, a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. O tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. Veja só, o primeiro subtópico é o mais manso que havia na terra. Era Moisés na época, né? A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde, manso em atitudes. Números 12 e versículo 3. E isso por tudo porque ele passou ainda pelo reinado, né? E passou ainda como filho, né? Da rainha. Olha só, lá no Egito. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter
que eu distinguia dentre outros homens. Só no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aqueles que apacentam, né? Mateus 5,9. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar, olha só, na mentalidade mundana, ser manso significa fraqueza ou covardia, né? Mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer autocontrole e domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5:23, qualidade do fruto do Espírito, né? A mansidão. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. E Deus ouviu a oração dele. E nesse sentido, a mansidão a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Segundo o subtópico, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Número 11 e versículo 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou seu ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu orientação direta de Deus para preparar 70 anciões dentre os príncipes de Israel. Número 11, 16. Chegou um tempo que eram muitas pessoas, muitas causas, né, para Moisés sozinho. Então Deus mandou eles separar 70 homens e escolheu os 70 anciões, e o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números 11, 25. E esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma benção quando o Espírito Santo, né, é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme, né, e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossas vidas. Olha só, queridos. Então, terceiro subtópico, a punição de Miriam e Arão. Números 12, do 4 ao 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira, né, do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Então, eles murmuraram e o Senhor convocou eles para fora da tenda para agir com eles. Aí foi o tratamento de Deus com eles, né, com essa família. Número 12, 4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhe sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face com Moisés, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam, instigar seu irmão Arão e compactuar com ele contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa, queridos, no mesmo instante, e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Número 12, 10 e 15. E assim, o texto mostra que todo montinho no centro da família tem consequências
trágica. Devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de repetição de familiares. E esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 24. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia esteja sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na nossa família. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, né, essa palavra, né, esses exemplos aqui da família de Miriam para nós aplicar na nossa. Queridos, você pode estar lendo aí também com a gente. Por favor, compartilhe nosso vídeo, nos ajuda a propagar aqui o Evangelho. Então, olha só, síntese, o resumo do tópico 3. Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. E mesmo assim, nós ainda buscamos, né, o exemplo de Jesus, que esse é o exemplo verdadeiro, né? Jesus foi levado ali para a cruz para ser morto e a Bíblia diz que ele não abriu a boca para reclamar de nada. Olha só, queridos, e nós muitas das vezes, qualquer coisinha nós estamos reclamando. Conclusão, o montim levado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5, 25, 26. É tempo de muita prudência. Terminamos aqui, queridos. Desde já, agradecemos a todos vocês pela participação. Não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar, se inscreva no nosso canal. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.